por que que o empresário tem que estar atento, não só à arquitetura, mas também à neuroarquitetura no negócio dele? Bom, primeiramente, bom dia, né? É um prazer a gente estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante que pode trazer tanto resultado para os empresários, que muitos deles não têm essa noção do quanto o espaço ele pode ajudar você a ter melhores resultados na tua venda, no teu negócio, com os teus funcionários, com os teus clientes. E falando da neuroarquitetura, Thiago, nada mais é do que a gente utilizar o espaço para que a gente traga para esse cliente que está dentro desse espaço, passando por ali, né, conhecendo essa empresa, que ela auxilia também no poder de decisão de compra, na percepção de valor do negócio, né, dessa empresa. Então, a neuroarquitetura é isso. A gente trabalha muito com os sentidos, porque até vou deixar aqui uma atividade para vocês. Percebam o que vocês sentem quando entram em determinados espaços. Esse espaço, ele gera algum sentimento, sempre. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, a neuroarquitetura, ela é isso. É a gente trazer a percepção de valor, é a gente trabalhar de forma intencional e estratégica nesse espaço, porque empresários querem resultado, não é mesmo? Então, é a gente transformar esse espaço, essa empresa, esse espaço físico, no melhor vendedor da tua empresa. Vai além só da funcionalidade do móvel, é isso? Muito, muito além. É a gente ser intencional em cada escolha. E Rafa, como é que é gerenciar obra e comercial, que é bem diferente, né? Quais são os desafios que você encontra, mas também quais são os desafios que você já sabe que o empresário vai passar num processo dele de construção de um espaço, ou de uma revitalização, que é muito comum a gente ter, né, o negócio já está rodando, vocês vão entrar lá, vão fazer algumas, né, intervenções. O empresário tem que estar preparado para encarar o quê? Uma obra. Bom dia, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Explicar um pouquinho para vocês da importância da arquitetura nos ganhos da sua empresa é fundamental. Espero que a gente consiga elucidar isso para todo mundo. Mas na questão de gerenciamento de obra, obviamente, para o empresário, tempo é dinheiro. Então, muitas vezes, o que acontece? O ganha-pão dele está na loja aberta, né? O rendimento dele está na loja aberta. Então, a gente tem que trabalhar, muitas das vezes, com tempo reduzido. São raras as vezes que a gente tem um tempo, entre aspas, tranquilo para gerenciar uma obra. Então, o que a gente costuma fazer? Se prepara muito, gasta muito tempo projetando, detalhando, fazendo orçamento, pensando na contratação, para quando a gente entrar na obra, se possível, tudo está contratado, com o cronograma pronto, a gente minimiza surpresas. Porque, como todo mundo sabe, obra não é uma conta exata. Não é 1 mais 1 é 2. Muitas das vezes a gente encontra questões estruturais, empecilhos de algumas edificações específicas, varia muito. Mas para minimizar tudo isso, a gente tem um planejamento muito bem estruturado. A gente pensa muito o que pode ou não pode acontecer, qual tipo de serviço é chave para nós. Então a gente analisa um contexto muito grande, muito ligado ao que a André falou, a neuroarquitetura, porque os nossos projetos são muito exclusivos, não existe uma receita de bolo. Então a gente pega o empresário, entende o que ele quer, qual é o perfil do cliente. Muitas vezes o mesmo segmento tem vertentes totalmente diferentes. O mesmo segmento, às vezes o ramo alimentício, um cara quer volume, o outro cara quer qualidade. Um cara quer fluxo, o outro cara quer tempo de mesa. Então é muito complexo, varia muito, mas o que nos ajuda é planejamento, com toda certeza. E a neuroarquitetura, então, não é só eu querer não é só eu, empresário, usar da neuroarquitetura para manter o cliente lá mais tempo. Não. É para ele sentir o que eu quero que ele sinta, seja para permanecer mais ou para ser mais objetivo. É isso? Exato. E assim, é muito sobre você transmitir através do espaço, numa linguagem não verbal, os valores da tua empresa. Porque assim, toda empresa, ela tem o seu cliente ideal. O meu cliente ideal não é o mesmo cliente ideal de um outro arquiteto, uma outra empresa de arquitetura. Cada empresa tem o seu cliente ideal. Como você está se comunicando com esse cliente? A maneira com que eu me comunico com o cliente que está procurando por preço, um preço menor, não é a mesma maneira que eu vou me comunicar com um público alto padrão.
né? Então, são estratégias diferentes que são utilizadas justamente para isso. E algo muito legal, já que a gente entrou no assunto de obra, né? Algo muito legal de a gente destacar é que muitas vezes acontece de o empresário falar, eu quero colocar aqui, agregar um pouquinho mais de valor no meu negócio, vou transformar algumas coisas aqui. Não contrata um profissional, né? Não faz um projeto, acaba mexendo em algumas coisas, investindo, né, um valor significativo, e aquele espaço não fica do jeito que ele imaginava, do jeito que ele gostaria, não trouxe os resultados que ele queria. Então, por isso a importância de trabalhar e ter um projeto assertivo para o seu negócio, porque realmente, quando a gente trabalha de uma forma intencional e estratégica, e eu vou falar muito essas duas palavras, porque é isso que a gente entrega através dos projetos, você tem melhores resultados. Para quem está acompanhando a gente, talvez fique um pouco. Não sei se a palavra é subjetivo. Então, me traga exemplos de situações que vocês já viram que faz a diferença, ou exemplos de algo que vocês de alguma intervenção específica que vocês fizeram que interfere nesse resultado do empresário. Eu gosto de citar um exemplo prático, Thiago, que mostra como o mesmo segmento pode ter duas vertentes diferentes, isso é importante frisar. Dentro da arquitetura comercial não tem certo e não tem errado. Tem o que funciona para você e tem o que funciona para o teu concorrente. Então, é uma análise muito criteriosa. Isso que o André está falando é muito importante, ser intencional. Vou dar exemplo de segmentos semelhantes. McDonald's e Madeiro. Eles têm basicamente o mesmo serviço, né? Hambúrguer. Teoricamente. Mas quando você está indo para o McDonald's, muitas vezes você vê o valor lá fora gigantesco. Qual é o prato do dia? O que você vai entrar para pegar? Tudo lá dentro comunica para você pegar o seu produto e ir embora e deixar outra pessoa vir comprar. Então, música alta, cadeiras e mobiliários com tamanhos reduzidos, iluminação fria, gritaria, a pessoa te chama pelo nome, não tem um atendimento mais VIP, né? Não vem uma pessoa na mesa te atender. É aquela correria, aquela bagunça, você pega, come, vai embora e tchau. Porque o ganho deles está no volume. Eles não têm valor agregado no produto em si. Agora tu vai no Madeiro. Nunca vai ter o valor lá fora. No máximo vai ter, o prato do dia é tal, sugestão do chefe. Tu vai entrar, a iluminação é amena, muitas vezes focada na mesa, um tom mais quente, não tem gritaria, o garçom vem na tua mesa, te atende, te mostra o cardápio, te dá sugestão, oferece mais que um prato. As cadeiras de mobiliário é muito mais confortável, então tudo lá dentro está comunicando para você ficar mais e consumir mais, porque é assim que eles faturam mais. Não é tendo giro de clientes, mas é muitas vezes fazendo o mesmo cliente estar disposto a pagar um valor um pouco mais alto para ter a permanência num ambiente agradável a se permanecer. Exato. E isso tem muito a ver com a experiência. Depois a gente toca nesse assunto. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, nós temos um case bem interessante que vai bem nessa linha. É uma academia chamada Esparta 55 lá na Barra Sul. É uma área que todas as empresas em volta são alto padrão, por óbvio, né? Barra Sul de Balneário Camboriú, então as fachadas se comunicam muito bem. Então quem passa ali na Tedesco, ali por trás da Avenida Atlântica, é muita informação visual. E todas elas chamam a atenção. E essa academia não tinha uma fachada atrativa. Mas o produto deles é excelente. Você tem no plano nutricionista, você tem psicólogo, tem jiu-jitsu, academia, crossfit. Eles têm uma infinidade de um serviço muito legal. Mas eles não apareciam. Então as pessoas passavam lá na frente e nem sabiam o que era. Qual era a impressão que as pessoas tinham dessa academia antes da intervenção de vocês? Não tinham impressão. Mas se fosse parar para olhar, quais seriam os adjetivos que dariam para ela olhando pela fachada? Que era só mais uma, como todas as outras. Não tinham diferencial. Quando percebiam. Porque, imagina, é uma avenida com tanto fluxo, as pessoas, e eles tiveram feedback de pessoas, que às vezes entravam lá e falavam assim, nossa, eu passo aqui há tanto tempo e nunca percebi que era uma academia. Então, não existia essa chamada de atenção. Por isso que é tão importante trabalhar a fachada, porque a gente até fala que é um funil de vendas, né? Você tá ali captando o cliente através da fachada do teu empreendimento. Então, assim, as pessoas passavam por ali e não viam. Hoje é quase impossível de as pessoas passarem por ali e ao menos olharem e perguntarem, o que é isso?
e elas perceberem que é uma academia, né? O que ela entrega, porque tá lá na fachada. Então, assim, tá comunicando, está transmitindo, né? Então, isso é a estratégia de aumentar ali o funil de vendas dele, a captação de clientes. E nesse ponto, Thiago, a gente é muito objetivo na fachada, porque a gente precisa se comunicar com o cliente de forma rápida. Ele tem que bater o olho, saber se aquilo é para ele, se faz sentido, se ele quer entrar, o que que vende, o que que serve. Ele tem que bater o olho e saber. Então lá a Saber gente... se é para ele ou não é, né? Exato. Ele pode não saber preço, pode não ter os detalhes, mas ele sabe, é para mim esse espaço, esse comércio ou não é? Então já me ajuda até a filtrar cliente, né? Exatamente. Com certeza. Então a conversão vai melhorar por conta disso, porque o cliente que vai entrar lá ele já está mais condicionado a consumir aquele produto. Mas nesse projeto em questão, a assertividade foi tanta que ele abriu uma segunda unidade. Ele teve que abrir uma segunda unidade num bairro próximo ali, no bairro da Barra, porque a conversão foi tanta que ele conseguiu ir para outra unidade. Então, lá a comunicação é outro público, totalmente diferente, mas aquela simples mudança de linguagem possibilitou ele a ter mais ganhos para abrir uma segunda unidade. Então, esse perfil de cliente para nós é o ideal, que ele está consciente que ele tem um produto bom, mas ele não está aparecendo. Como a André falou, pior do que ter uma percepção fraca da tua empresa é não ter percepção. Tua empresa não existe. Entende? O pessoal passa lá na frente, não sabe o que é, não sabe se existe, se não existe, quanto tempo tá lá, não tem nada. Então, a fachada é assim, ó, é o primeiro passo para você conseguir lucrar mais.